Boa noite, doutores, doutoras. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Direito Processual Penal, né? Agradecendo aqui a presença do Clauberto, do Daniel, do Guilherme, do Hildo, da Laiane, da Michele e da Renata. Sejam todos muito bem-vindos. A tela aí já está compartilhada e vamos lá então para a nossa aula. Lembrando, qualquer dúvida, qualquer questionamento, fiquem à vontade para perguntar. A aula está sendo gravada e será disponibilizada na sequência. Falando ainda sobre os recursos, nós vamos falar hoje dos artigos 626 ao 638 aí do Código de Processo Penal. E para isso, o artigo 626 tem a seguinte redação: julgando procedente a revisão, então nós estamos falando ainda da revisão criminal, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. Parágrafo único. De qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista. Então, o que é que nós temos nesse sentido? Bom, nesse sentido, nós temos aí o fato de que a revisão criminal ela serve, então, para a reanálise de matéria transitada em julgada, desde que surjam provas novas, provas essas que não foram ali, né, amealhadas pelo magistrado, quando da formação do seu livre convencimento motivado nas provas dos autos. Então, esse é um aspecto bastante importante, né? Lembrando aqui que quando se considera, então, aqui procedente a revisão criminal, por certo, nós podemos aí encontrar um erro do judiciário no julgamento de determinada demanda. Então, esse é um fato também que nós ainda falaremos aqui na aula de hoje, né? Lembrando que, assim como quase sempre no processo, quando somente o réu pleiteia ali a revisão de uma decisão, não poderá ter a sua situação agravada, majorada. Então, esse é um aspecto bastante aí importante. Bom, sobre essa situação ainda, nós temos duas questões a serem importantes: o juiz rescindente e o juízo rescisório. Ou seja, quem é o juiz rescindente? É aquele juízo de desconstituição da decisão condenatória. Ou seja, enquanto o segundo cuida da sua substituição por outra, o primeiro é aquele que tem a desconstituição da decisão condenatória. O que nós temos com relação a isso, então? Primeiro, parece-nos que quando o tribunal altera a classificação da infração ou absolve o réu, está proferindo um juízo rescindente, ou seja, sempre constitutivo, seguindo de um juízo rescisório meramente declaratório. Então percebam que um vem ali, acaba completando o outro. O rescindente, mais uma vez aí, fica aí a situação, o rescindente ele gera a desconstituição de uma decisão condenatória, enquanto o rescisório tem por finalidade a substituição. Então, primeiro ele vai dizer, olha, aquela decisão não estava correta e dá-se uma nova decisão, né? E isso acontece talvez de forma mais clara quando nós temos aí a alteração da classificação. Então, esse é um aspecto aí que nós devemos considerar. Um outro fato aqui que nós devemos considerar é que entre a decisão proferida por um juízo rescindente e um juízo rescisório, na verdade, elas são constitutivas de direito, seja do direito do próprio recorrente, ou seja, do direito do Estado em manter o estado das coisas como estão, ou seja, o status quo daquela decisão judicial. Então, esse é um fato também do qual nós devemos observar. Outra questão aqui extremamente importante é aquilo que prevê o Código Penal quando ele trata da individualização das penas, bem como quando ele legitima, ele se encontra, na verdade, ele legitimado pela Constituição Federal, né, a crer que outra sanção pode ser aplicada pelo tribunal, desde que ela seja também devidamente justificada, né, e, logicamente, num caso de um recurso proferido, um recurso interposto somente pelo condenado,
que essa decisão não venha a agravar aquilo que já existe. Então, seja declarada a inocência do réu, ou seja, ele sendo absolvido em razão de uma revisão criminal, né? Bem como a mudança da classificação, porque ela também é possível, né? Ao invés de haver ali uma condenação, às vezes por dolo, mas por culpa ou por um outro tipo penal, nós temos o que também? A possibilidade, então, de uma fixação de uma nova pena. Então, a revisão criminal, ela tanto pode desconstituir o direito, como ela pode também dar um novo enquadramento, substituir aquela decisão condenatória por outra condenação, por outra decisão condenatória. Então, essa é uma situação. Como também nós não podemos aqui esquecer da possibilidade do tribunal anular a decisão anterior. E isso limita-se a proferir um juízo rescindente constitutivo, sem qualquer juízo rescisório, porque se ele anulou, né, não há que se falar aqui na prolação ou na substituição da sentença, mas ele vai rescindir, ele vai cancelar, ele vai anular aquela sentença anterior em razão aí, talvez, de uma nulidade absoluta, por exemplo, que pode ali ter ocorrido no caso concreto. Então, esse é um aspecto também que nós devemos aí ficar muito atentos sobre essa situação, ou seja, com possibilidade nos termos aí da doutrina, desses dois juízos que podem ser então realizados, tanto o rescindente quanto o rescisório, lá durante o julgamento ali da revisão criminal. Então são aspectos, como eu bem digo aí, bastante importantes, que nós não podemos deixar de considerar quando tratarmos então da revisão criminal. Então essa é uma situação aí bastante importante também. Agora, nesta via de raciocínio, nós temos que lembrar que esse réu pode estar preso, ele pode ainda não ter cumprido, extinguido a punibilidade, né? E aí é onde nós já comentamos, eu já disse para vocês que o trabalho de segundo bimestre será lá sobre o famoso caso dos irmãos Naves. Então esse é um aspecto aí que vocês já devem, como eu disse, começar a compreender o que aconteceu ali no caso concreto. Mas falando mais sobre isso, o que nós temos? Não é prevista no Código Penal e, como regra, não deve ser admitida a liberação provisória do réu. Por quê? Primeiro, uma liberação provisória de alguém que já foi condenado com trânsito em julgado, logicamente que ela não se admite, né? Ela pode, a liberação ela deve vir a acontecer em caso de procedência da revisão criminal, né? E aí, excepcionalmente, em casos teratológicos de erros judiciários, pode-se admitir, diante de prova evidente da inocência do réu, que o relator suspenda a execução da pena, determinando que ele aguarde em liberdade o julgamento do recurso, pessoal. Mas, como disse ali, casos teratológicos, ou seja, aquele que foge à regra da normalidade. Do contrário, não tem aqui a possibilidade do efeito suspensivo da execução da pena. E aí, quando a gente pensa nesse fato, retrocedendo no tempo, lá, como eu disse para vocês, o famoso caso dos irmãos Naves, condenados por um homicídio que evidentemente não ocorreu, pois o ofendido não havia morrido. Então, logo surgisse a pretensa vítima do homicídio, com prova clara disso, não haveria necessidade de se aguardar todo o trâmite da ação para somente, então, ao final, serem liberados os inocentes. Mas somente numa situação dessa, quando a vítima de um crime de homicídio reaparece. Vamos pensar, talvez, num caso aí mais recente, na hipótese da Elisa Samúdio, né? Um caso que ganhou grandes repercussões, repercussão nacional, internacional, né? Caso a Elisa apareça, não haveria porquê, se aguardar ao final de uma revisão criminal para que os condenados fossem postos em liberdade. Então, fica aí também essa situação bastante importante sobre a análise que nós temos que fazer na data de hoje, na nossa aula de hoje. Um outro aspecto aqui seria um recurso contra a decisão proferida em revisão criminal, ou seja, nós podemos dizer que a revisão criminal não é um recurso, mas ela é uma ação autônoma, constitutiva ou desconstitutiva, dependendo aí do ponto de vista. Ela tanto pode, como nós já vimos, rescindir uma decisão, como ela pode também anular uma decisão ou substituí-la por outra. Então, nesse caso,
não existe recurso ordinário, pois a ação é sempre de competência originária. Então, não existe. Bom, sobre essa situação, cabe apenas embargo de declaração, recurso especial ou recurso extraordinário, conforme for o caso. Quando se tratar de decisão isolada do relator, cabe então agravo regimental, nos termos, é lógico, do regimento interno do tribunal. Mais adiante, quando nós estudarmos aí o recurso especial e o recurso extraordinário, ficará mais claro, ficará mais nítido aí como é e por quais razões nós podemos aí interpor um recurso contra a decisão em revisão criminal. Né? Embargo de declaração vocês já conhecem, não há aqui muito o que explicar. E o agravo regimental, nós já vimos também que ele ocorre em decisões, né, isoladas do relator, decisões, né, monocráticas de um colegiado, ou seja, né, monocráticas em grau de tribunal. Então, são aspectos também aí já superados. Falamos também sobre a impossibilidade da reformatio imperios, ou seja, não pode, por exemplo, o tribunal, em julgamento de revisão criminal, ao invés de não reconhecê-la como procedente ou de não substituir o crime pelo crime que de fato é o adequado, por uma condição que seja mais gravosa ao réu. Até porque não existe aqui na revisão criminal a possibilidade, né, do Ministério Público recorrer ou interpor essa ação, né, senão em favor do réu. Lembrando que a revisão criminal só pode ser interposta, seja pelo Ministério Público, seja pela defesa, em favor do réu, motivo pelo qual não se permite, é indevida aqui a reformatio imperios. E aí, havendo isso, né, ocorrendo essa atrocidade jurídica, cabe-se então, né, o remédio constitucional, ou seja, o habeas corpus, que deve ser impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, pessoal. Então, é uma questão aí também bastante importante, que nos traz a análise sobre a possibilidade também que essa reforma ela não é possível, mas se ela ocorrer, nós podemos ter aí o recurso, o habeas corpus, na verdade, interposto contra essa decisão. Então, fato bastante importante sobre questões aí inerentes à revisão criminal. Na sequência, nós temos que sobre a reformatio imperios indireta, né? A indireta, pessoal, da mesma forma, tudo que é reformado para pior, para ali trazer ao réu uma situação complicada ou que piore o seu status, né, de condenação, também é igualmente vedada, proibida. Até porque configurar-se-ia o caso do tribunal anular uma decisão condenatória com trânsito em julgado, permitindo ao juiz proferir outra, que seria então mais severa do que a primeira. Então isso também não se admite. Caso ocorra a anulação daquele primeiro julgamento, o juiz deverá limitar-se à condenação anterior para proferir aí uma nova decisão. Não poderia o réu ser condenado novamente, né, e ter uma pena ainda maior, uma pena ainda mais agravada. Então é inadmissível o agravamento da pena. Então não pode o réu ser condenado a uma pena maior. E aí surgimos aqui uma questão bastante interessante. E se lá quando do julgamento da revisão criminal houver um empate na votação, né? O que acontece? Bom, nós já vimos. Num recurso de apelação comum, se há um empate e desse empate, o presidente da Câmara ou da turma não votou ou não participou no processo, ele então irá ali desempatar. Caso ele já tenha participado e não haja ali nenhuma forma de possibilidade, será interpretado aquela decisão de empate como favorável ao recurso do réu. Aqui nós vamos seguir qual regra? Primeiro, a questão não comporta singela solução, visto que envolve dois polos relevantes para o processo penal. De um lado, o interessado, do outro lado, né, o interesse do Estado em preservar a coisa julgada. Percebam, né, quem é o sujeito passivo de uma revisão criminal? É o Estado, que tem que provar que não errou perante aquele julgamento. Então, nós podemos compreender aí sobre um primeiro argumento que o Estado tem o interesse
e é um interesse muito relevante, tendo em vista que o tribunal, ao julgar uma ação rescisória criminal, né, ou revisão criminal, que é a mesma coisa, pessoal, não encontrou elementos em votação majoritária para absolver ou reduzir a pena do sentenciado. O empate simbolizaria a prevalência da coisa julgada anterior e do devido processo legal, que foi respeitado por haver a condenação, sem que vícios gerassem a nulidade absoluta. No entanto, há que se aceitar a interpretação mais favorável ao réu, ou seja, o empate deve favorecer os interesses do condenado, sejam eles quais forem, embora se tenha por certo hoje que a natureza jurídica da revisão criminal é uma ação constitutiva e não de recurso. A época da edição do Código de Processo Penal ela foi colocada no contexto de recurso. E assim, compreendendo, segue-se ali a mesma regra da literalidade do artigo 615, parágrafo 1º, que nós já estudamos. Ele vem dizer, havendo empate de votos no julgamento de recursos, se o presidente do tribunal, câmara ou turma não tiver tomado parte na votação, proferirá o voto de desempate. Em caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu. Aquilo que eu já acabava de dizer a vocês. Então, nós temos que compreender aqui também que prevalece o interesse do réu frente a um julgamento de revisão criminal, que haja ali, não haja uma unanimidade, não haja um consenso de decisão. Então, esse é um aspecto bastante importante sobre o fato do empate também ali no julgamento da revisão criminal, pessoal. E aí, vocês vão perceber que, como regra geral, né, indúbio pro réu, se o tribunal não conseguiu ali obter uma certeza absoluta sobre a necessidade de manutenção da decisão anterior, logicamente que deve aí haver uma interpretação, deve aí haver uma compreensão de que, então, deva ser favorável ao réu o julgamento desta ação constitutiva, né? Como nós sabemos, uma ação constitutiva do direito processual penal, que é a revisão criminal, pessoal. Vamos aqui, o nosso compartilhamento caiu, não há problema, compartilhamos de novo. Artigo, então, 627. A absolvição implicará o restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da condenação, devendo o tribunal, se for o caso, impor medida de segurança cabível, na hipótese ali, né, do indivíduo ser inimputável e ofereça periculosidade a si mesmo ou à sociedade. Então, aqui ele está também tratando dos efeitos da condenação que são lá descritos nos artigos 91 e 92 do Código Penal. Leiam lá, relembrem o que diz o artigo 91 e 92 do Código Penal, efeitos específicos e efeitos genéricos da condenação. Pessoal, aqui ainda o artigo 627 não toca no assunto de que terá o réu o direito a ser indenizado pelo erro do judiciário. Mas calmem, que nós chegaremos lá. Quanto a esses direitos, então, perdidos em face da condenação, né, nós temos aí que buscar compreender que eles são até que basicamente simples, ou seja, né, a restauração da sua primariedade ou do seu registro como maus antecedentes, possibilidade de gerar a reincidência, lançamento do nome do réu no rol dos culpados, obrigação de indenizar o dano, né, gerando ali um título executivo nocível, ou seja, ação civil ex delicto, o confisco de instrumentos, de produtos ou proveito do crime, a perda do cargo, função ou mandato, conforme o caso, a incapacidade para o exercício do poder familiar, tutela ou curatela, certas situações, a inabilitação para dirigir veículo, além de suspensão de direitos, né, enquanto ele cumprir pena. Então, esses são ali os direitos inerentes, né, em que se perde em razão da condenação, conforme lá descritos nos artigos 91 e 92 do Código Penal. Então, sendo procedente a revisão, todos esses efeitos serão recuperados pelo condenado quando se tiverem concretizados. Então, esse é um fato bastante importante, né? Lembrando, um outro aspecto também sobre essa situação da ação civil, né? Se essa indenização já tiver sido paga,
tem o interessado o direito de solicitar o ressarcimento pela via cabível, ou seja, se ele chegou a pagar algo em razão desta condenação, pode ele buscar o ressarcimento deste valor. Lembrando também que sobre o aspecto do direito brasileiro para o recebimento de dívidas e valores, só paga quem tem. Não tendo, não paga e não sofre nenhuma outra consequência mais grave por isso. Né? Digo consequência mais grave, por exemplo, ninguém é preso em razão do inadimplemento de dívidas civis. Né? Não estou dizendo aqui de dívidas alimentares, mas dívidas civis. Ninguém é preso e nem mais no caso lá do depositário infiel. A imposição de medida de segurança, ela acontece, né, havendo ali algum tipo de possibilidade ou de necessidade da permanência ou de continuidade de tratamento de saúde. Ou seja, se a pessoa está, por exemplo, internada no manicômio judiciário, ainda apresentando traços de loucura, de periculosidade, de psicopatologia, aí assim deverá ser mantida por tempo indeterminado, enquanto perdurar a sua incapacidade para o convívio social. Né? E eu digo incapacidade, lembrando-se pelo fato da periculosidade apresentada pelo agente. Artigos 628, 629 e 630 aí do Código de Processo Penal, e eles vão dizer o que para nós? Os regimentos internos dos tribunais de apelação, lembrando que a partir da emenda constitucional 45, nós não temos mais tribunal de apelação, mas temos tribunal de justiça. Estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento das revisões criminais. Então, ou seja, os regimentos internos dos tribunais, eles vão dizer qual é a forma, qual é o procedimento para o julgamento desta ação. Artigo 629, à vista da certidão do acórdão que cassar a sentença condenatória, o juiz mandará juntá-la imediatamente aos autos para inteiro cumprimento da decisão. E talvez o cumprimento mais importante seja o restabelecimento do direito à liberdade do indivíduo, bem como todos os direitos perdidos ou restritos inerentes à condenação. Temos aí ainda o artigo 630, que diz: o tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. Então percebam, chegamos aí àquela hipótese em que o tempo não pode ser restabelecido, mas o Estado é obrigado aí a indenizar pelos prejuízos sofridos, sejam prejuízos de ordem material, moral, lucros cessantes, que tenha sofrido o condenado e tendo sido condenado injustamente. Parágrafo 1º. Por essa indenização, que será liquidada no juízo cível, responderá a União, se a condenação tiver sido proferida pela Justiça do Distrito Federal ou de território, ou o Estado, se tiver sido pela respectiva justiça, pela justiça então estadual. Parágrafo 2º. A indenização não será devida. Letra A. Se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falha imputável ao próprio impetrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder. Letra B. Se a acusação houver sido meramente privada. Então, fatos estes são importantes para que nós possamos aí apurar essas perspectivas, ou seja, a questão da indenização. Busca aqui de algum modo saber se nós devemos aí observar essa situação sobre o aspecto legal ou determinante. Vou voltar aqui, né? Natureza jurídica da decisão impositiva de indenização. O que temos aqui a respeito? Primeiro, é condenatória, não se tratando de mero efeito de procedência da ação revisional. Justamente por isso, precisa haver requerimento do autor para que seja reconhecido o direito. Então, é importante que no pedido de ação
já tenha sido feito o pedido ali de indenização, até porque o Estado deverá se manifestar a respeito. Então, esse é um fato aí que nos cabe aqui a análise. Um outro fato aqui que nós devemos observar é que deve haver no processo de conhecimento para demonstração do erro judiciário e para o estabelecimento do montante da indenização, logicamente, juntando o autor cópia do acórdão que deferiu a revisão criminal e a produção de provas nesse aspecto fica, então, facilitada. Um outro fato aqui, pessoal, como consequência aí dessa decisão, como consequência desse fato, é a hipótese de que, nessa situação, nós temos aí os objetivos da ação, ou seja, nós devemos buscar aspectos inerentes e relativos aqui à necessidade de condenação. Então, é bastante importante aqui que nós tenhamos a compreensão de que pode-se haver, então, esse aspecto aí bastante importante sobre a indenização ou não. Bom, na sequência, confissão como causa da condenação. Pessoal, me parece bastante improvável o fato de que nós tenhamos aqui a hipótese da pessoa confessar para se prejudicar e isso não está ali, né, relacionado a nenhum vício. A confissão ela pode existir desde que ela seja verídica, desde que ela possa ser ali também observada juntamente com outros aspectos do processo. Ela tem que ser confirmada por outros aspectos do processo. Lembrando que atualmente, né, a confissão não é mais a rainha das provas. Não sendo mais a rainha das provas, logicamente que ela deve ser reconhecida com a devida ressalva, né? E isso, logicamente, pode ou não trazer aí para o réu ou para outras pessoas questões intimamente ligadas aí ao fato delituoso. Então, questões essas bastante aí críveis sobre esse aspecto, ou seja, sobre essa situação apresentada pelo indivíduo, né? Apresentada aí por aquele que pleiteia o fato que se propõe, o fato que se busca. Então, essa é uma outra situação da qual nós temos, logicamente, que observar com a devida ressalva. Ocultação de prova em seu poder, pessoal. Então, são situações que o Estado aqui ele elenca, mas que na prática nós não conseguimos observar de forma concreta, né? Nós não conseguimos observar de forma direta. Então, esse é um fato aí também que nos traz questões bastante relevantes, né? Por que o réu ocultaria uma prova? Então, logicamente que ninguém pode ser beneficiado pela sua própria torpeza, e com certeza vocês já ouviram essa frase aí. Então, quando nós pensamos nesse aspecto, nós temos que pensar em provas que ninguém tinha conhecimento. As provas que vão fundamentar a revisão criminal têm que ser provas novas, desconhecidas das partes, que surgiram posteriormente ao trânsito em julgado. Quando a acusação privada é bastante interessante também, né? Aqui a indenização que ela poderá existir não é contra o Estado, mas é contra o querelante. Então, o Estado não pode responder, por exemplo, por uma ação penal privada, né, interposta ali sobre a responsabilidade e a égide do particular, visto que se trata de um direito disponível. E sobre esse assunto, né, a Ada Pellegrini Gnover, Magalhães Noronha e os Caranhas, eles vão dizer que essa é uma posição do Código bastante esdrúxula, pois, mesmo na queixa-crime, é o Estado que a recebe,
e condenando comete o erro judiciário. Pouco importando a titularidade da ação, não pode prevalecer perante regras constitucionais sobre a responsabilidade objetiva do Estado, que é obrigado a indenizar o erro judiciário independentemente da titularidade da ação. Até porque quem propõe a ação, né, não tem a garantia de que ela será julgada procedente, ficando aí ao Estado a responsabilidade. Então, né, talvez o primeiro prisma ali que se observe, até mesmo pela jurisprudência predominante e majoritária, seria de que o Estado não teria obrigação de indenizar quando a competência da ação fosse privada. Mas sobre esse aspecto também aqui da doutrina, muito bem exposto, tanto faz quem é o titular da ação, até porque quem analisa as provas e quem determina, quem julga é o Estado. E se o Estado julga errado, se o Estado julga contrário às provas apresentadas, continua sendo do Estado a responsabilidade aqui indenizatória. A previsão constitucional aqui da reparação dos danos está prevista lá no artigo 5º, inciso 75 da Constituição Federal, que diz que impõe ao Estado o dever de indenizar o dano causado por erro judiciário, bem como o prejuízo advindo de prisão excessiva, gerando tempo além do fixado na sentença, pessoal. É bastante interessante esse fato, porque, como regra geral, e do direito empresarial, vocês sabem bem, a empresa responde pelos atos dos seus prepostos, mas depois pode entrar com uma ação de regresso contra ele. E aqui não se fala sobre isso. Na verdade, o Estado tem responsabilidade? É claro que tem. Mas até penso, eu, que o Estado deveria ter responsabilidade subsidiária à do julgador, à da pessoa que julgou errado. Ou seja, se o juiz julga errado, mas ele representa o Estado. Mas o Estado não espera que um funcionário dele cumpra o seu dever de forma errada. Então, penso eu ainda que aqui a quem caberia a responsabilidade pela indenização seria do julgador. Subsidiariamente, caberia ao Estado, né, cumprir ali a obrigação de indenizar, mas de forma subsidiária. Então, esse é um fato bastante interessante. Tocando nesse assunto, né, falando dos erros dos magistrados, um caso bastante polêmico aí nos últimos dias, aquela decisão do ministro Marco Aurélio, né, que determinou a soltura lá do traficante, chefe do PCC, André do Rep, porque o juiz não observou o que diz a legislação e não renovou a prisão preventiva no prazo de 90 dias. E aí a pergunta que fica né, a bomba estoura no colo do ministro Marco Aurélio e alguém viu falar quem é o juiz? O juiz justificou por que ele não renovou a prisão preventiva no prazo de 90 dias. De fato, tornou-se uma prisão ilegal. Porque a lei diz que a prisão deve ser renovada no prazo de 90 dias, nos termos lá do pacote anticrime. Mas ninguém fala do juiz. O Estado indeniza, o Estado paga. Mas cadê o funcionário que errou? Que deve reparar que deve cumprir com a sua missão de indenizar o Estado também. Então, são fatos que nós devemos ter uma visão um pouco mais abrangente, um pouco mais panorâmica sobre esse aspecto. Artigo 631. Quando no curso da revisão falecer a pessoa, cuja condenação tiver de ser revista, o presidente do tribunal nomeará curador para a defesa. Então, ou seja, né, além de poder haver ali a substituição processual nos termos do artigo 31 do Código de Processo Penal, também haverá ali a presença de um curador, de alguém que acompanhe o julgamento, né, para garantir a máxima eficácia e aplicação da lei ao caso concreto. Nessa nomeação do curador, né, nós temos lá então que havendo sucessores, cônjuge, ascendente e descendente, que assumam o polo ativo, conforme eu havia dito, nos termos do artigo 31 do Código de Processo Penal. Torna-se então desnecessária a nomeação de um curador, até porque será nomeado um advogado, né? Na verdade, o advogado já existe, porque foi ele que propôs a revisão criminal, mas o advogado não pode ficar desacompanhado na ação. Então, os descendentes devem assumir o polo ativo da ação. Se não tiver ninguém para assumir, aí sim será nomeado um curador. Pode, no entanto, ocorrer se o condenado
não deixar sucessores capazes de assumir a condução da ação, motivo pelo qual o curador se incumbirá de fazê-lo, pessoal. Então, só existe a necessidade da nomeação de um curador quando não houver ninguém a substituir aí o indivíduo sobre esse aspecto, ou seja, sobre essa situação. Então, é um fato bastante aí importante também a se observar. O importante é que a titularidade do direito não morre, né? O direito não extingue com a personalidade do indivíduo. E aí, pessoal, passaremos agora ao recurso extraordinário. Pessoal, alguma dúvida até agora? Tem alguma pergunta? Tudo certo. Então, vamos lá. Bom, o que nós temos sobre o recurso extraordinário? Primeiro, trata-se de um recurso excepcional, voltado para garantir a harmonização da aplicação da legislação infraconstitucional em face da Constituição Federal. Então, o que nós temos? Agora, nós temos que observar o fato de que, quando nós falamos de recurso extraordinário, é para garantia de que a aplicação da legislação infraconstitucional não fira os preceitos constitucionais. Isso vai determinar algumas hipóteses. Quais são elas? Primeiro, decisão que contraria dispositivo constitucional, até porque, se isso acontecer, nós estaremos diante de uma situação flagrante de inconstitucionalidade. Letra B, decisão que declara a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. Letra C, decisão que julga válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Letra D, decisão que julga válida a lei local contestada em face de lei federal nos termos lá do artigo 102, inciso 3º. Então, sobre essas hipóteses, é onde cabe o recurso extraordinário. Ou seja, não é preciso que a decisão proferida por tribunal estadual ou regional seja relativa ao mérito, pois qualquer delas, inclusive as interlocutórias, pode ferir ali a Constituição Federal. Então, esse é um fato bastante importante. Além do que, nós tivemos a Lei 11.419 de 2006, que cuidou aí, por exemplo, da informatização do processo. E o STF já ter recebido o primeiro recurso extraordinário inteiramente eletrônico. Todas as fases da sua tramitação deram semente eletrônico, sem papel. Então percebam que nós temos leis aí que tratam, leis federais que tratam de procedimentos, leis federais que tratam de questões interlocutórias, regimentos e assim por diante. O que não pode haver é a contrariedade, né, entre ali a chamada pirâmide de Kelsen, ou seja, né, nenhuma legislação inferior à Constituição Federal pode contrariá-la. Para que nós não tenhamos sempre que entrar com ação direta de inconstitucionalidade, mas eu estaria falando de uma norma constitucional. Aqui o que se pede no recurso extraordinário é que as normas infraconstitucionais nunca contrariem a Constituição. Então se pede a aplicação de uma norma, de uma legislação infraconstitucional, nos termos da Constituição Federal. É isso que se pede aqui no recurso extraordinário. Então, em quais situações é que nós podemos aí interpor recurso extraordinário? Primeiro, decisão que contraria dispositivo constitucional, né? Seria a possibilidade aí mais lógica. Na sequência, nós temos ainda aqui a possibilidade de haver uma reavaliação de acertos ou desacertos dos diversos julgados das demais cortes brasileiras, quando é necessário, então, analisar em provas constantes dos autos. Na sequência aí, é importante ainda lermos, né, observarmos aqui a transversalidade do nosso estudo, quando também é tratado o recurso extraordinário e do recurso especial lá no Código de Processo Civil, pessoal.
né? Vocês sabem que o Código de Processo Civil ele se aplica subsidiariamente a muitas normas. E aqui ele vem para complementar, né, para esclarecer alguns pontos importantes também no processo penal. Né? Como vocês já estão estudando ou já estudaram aí o Código de Processo Civil, se não estudaram, ainda estudarão esse artigo, ele vem dizer que o recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, e vocês já estudaram também sobre eles no direito constitucional, são interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão exposição do fato do direito, a demonstração do cabimento do recurso interposto, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. Parágrafo 1º. Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, ou seja, a jurisprudência não seja aplicada conforme a sua estrutura, o recorrente fará prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência oficial ou credenciado, inclusive, em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte. Isso é muito mais moderno, né? Devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem e assemelhem os casos confrontados. Então, ou seja, né, quando aí cada juiz julgar como quiser, não respeitando os entendimentos jurisprudenciais de casos análogos ou semelhantes. Parágrafo 3º. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça poderão desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar a sua correção, desde que não o repute grave. Parágrafo 4º. Quando, por ocasião do processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, o presidente do STF ou do STJ receber requerimento de suspensão do processo em que se discuta questão federal, constitucional ou infraconstitucional, poderá, considerando razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, estender a suspensão a todo o território nacional até a ulterior decisão dos recursos extraordinário ou do recurso especial a ser interposto, conforme aconteceram aí com as cadernetas de poupança, com os financiamentos, né, as ações revisionais de financiamento e assim por diante. Parágrafo 5º. O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido, primeiro, ao Tribunal Superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e a sua distribuição, ficando o relator designado para o seu reexame prevento para julgá-lo. Parágrafo, inciso 2º, perdão. Ao relator, seja distribuído o recurso. Inciso 3º. Ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado lá nos termos do artigo 1037, né, do Código Lógico aí, de processo civil. Então, são fatos aí bastante importantes sobre esse aspecto. Quanto à repercussão geral da questão constitucional, é o que nós vimos, aquelas ações que têm repercussão em todo o território nacional. Sobre essa situação, né, nós temos aí, na verdade, um obstáculo ao processamento do recurso extraordinário. Ainda que todos os requisitos sejam preenchidos, em outros termos, entendeu-se ali, após a edição da Emenda Constitucional 45 de 2004, que o STF poderia evitar o conhecimento de recurso extraordinário, cuja significação política para o Brasil seja irrelevante. Torna-se, pois, fundamento a demonstrar à Corte o que cabe à parte recorrente em sua petição. Ter a questão constitucional debatida, enorme importância com tendência a se repetir no futuro em vários outros casos. E aí também nós já começamos a falar sobre
o pré-questionamento. Ou seja, para que o recurso possa ser interposto, essa matéria de ordem constitucional já deve ter sido posta sobre análise do magistrado, seja do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, para que ele se manifestasse a respeito. E esse pré-questionamento é, então, um requisito imprescindível para a interposição também do recurso extraordinário. Quanto aqui à dosimetria da pena, né, como regra, não se sujeita ao recurso extraordinário. Por quê? Porque lá nós estamos diante do sistema trifásico da dosimetria da pena. Porém, prevê ali os princípios constitucionais, a individualização da pena, não quantum da pena, não a quantidade de tempo da condenação, mas que a condenação tenha sido posta nos termos individualizados da conduta do agente, conforme lá prevê, né, o inciso 46 da Constituição Federal, do artigo 5º da Constituição Federal. E diante disso, decisões fixadoras de pena por juízos e tribunais inferiores podem ser revistas em sede de recurso extraordinário e até mesmo em habeas corpus, quando afrontarem nitidamente tal princípio. Então, esse é um fato aí que deve ser observado, ou seja, né, o recurso extraordinário tem como finalidade também a busca ali da reparação deste erro, desta falha do Poder Judiciário, que não respeitou aí a individualização da pena nos termos do artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal. Distinção fundamental na aplicação de recurso especial e extraordinário. Pessoal, muita gente confunde recurso especial de recurso extraordinário e às vezes interpõe o recurso errado. Bom, nos termos aí da doutrina, né, da Ada Pellegrini Grinover, Magalhães e Scaranzi, Constituinte estabeleceu uma distinção nesse ponto entre o recurso extraordinário e especial. Para o primeiro, não é necessário que tenha sido decisão proferida por um tribunal, ao passo que para o acesso ao STJ isso é indispensável. Então esse é um fato bastante importante, né? Para que haja a possibilidade de chegar ao STJ com um recurso desta natureza, é fundamental que tenha sido proferida por um tribunal. Ou seja, essa é a razão pela qual o juizado especial criminal cabe recurso extraordinário para o STF e também, no mesmo contexto, quando se trata de habeas corpus, deve ser impetrado no pretório excelso, ou seja, no STF e não no STJ, uma vez que somente decide habeas corpus de tribunal estadual ou regional. Então, pessoal, sobre essa análise, é importante observar quando cabe aqui o recurso extraordinário e o recurso especial. Mais uma vez, para o recurso extraordinário, não é necessário que tenha sido a decisão proferida por um tribunal. Para o recurso especial, é necessário, é indispensável que ele seja interposto contra uma decisão de um tribunal para que ele acesse ao STJ, tá? Então eu posso entrar, por exemplo, com um recurso extraordinário contra uma decisão, por exemplo, conforme cita ali o exemplo, do juizado especial criminal. Então eu posso entrar com recurso extraordinário nesta hipótese. Reexame de matéria de fato, pessoal, é inadmissível, tanto no recurso extraordinário quanto no recurso especial. Não o fato, o mérito já foi posto, já foi julgado, vamos pensar aqui, em segunda instância. E sobre essa situação não se mais se discute, que é onde aí muitos sustentam lá, né, a execução da pena após a segunda instância. É por essa situação. Mas não quer dizer que não possa ser reconhecida uma nulidade, que não possa ser reconhecido lá a inobservância, né, do princípio da individualização das penas. E para isso, nós temos aí a súmula 279 do STF, que diz: para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário. Súmula 7 do STJ: a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Então, fatos extremamente importantes sobre a não admissibilidade, né, de reanálise de mérito quanto
ao fato ali recorrido. Então, provas não se discute mais. Prazo e forma de interposição do recurso especial e extraordinário. Primeiro prazo é de 15 dias, contado da data da intimação do acórdão, devendo ser interposto perante o presidente do Tribunal Estadual ou Regional recorrido. Cada um deles deve estar em petição separada, contendo a exposição do fato e do direito, a demonstração do cabimento, do recurso interposto e as razões do pedido de reforma da decisão recorrida. No mesmo prazo de 15 dias, será concedido à parte contrária para contrarrazões, né? Levando-se ali em consideração o que nós já vimos sobre o procedimento de julgamento do recurso especial e do recurso extraordinário nos termos do artigo 1029 do CPC, né? Lei 13.105 de 2015. Pré-questionamento. Quando nós falamos lá de embargo de declaração, eu já disse para vocês que eu posso utilizar o embargo de declaração para pré-questionar uma matéria constitucional. Então, esse é um fato bastante importante, ou seja, exige-se que a matéria objeto do recurso especial ou extraordinário já tenha sido apreciada de algum modo na decisão recorrida. Do contrário, não cabe também aí recurso extraordinário quando não ventilada ali, né, na decisão recorrida, questão federal suscitada. Então, se você não pré-questiona, se você não coloca em debate, em análise essa matéria constitucional, depois você não pode interpor, né, recurso especial e recurso extraordinário. Muitos recursos não são conhecidos em razão da ausência de pré-questionamento de matéria federal. Confronto entre o recurso ordinário, o especial e o extraordinário. Então, olha só, né? O recurso ordinário ele tem a natureza aqui diferente do extraordinário e do especial. Por quê? Porque o recurso ordinário é aquele que está sujeito a regras especiais de admissibilidade, avaliando-se somente os requisitos gerais, como interesse e tempestividade, entre outros. Assim, o juiz deve, como regra, receber o recurso determinando seu encaminhamento à instância superior. Entende-se por especial ou por extraordinário os recursos que, além dos requisitos gerais, possuem alguns requisitos específicos, dos quais lhe sujeitam ali a admissibilidade. É um exame mais aprofundado. Além de se dirigir ao STJ, o primeiro, e ao STF, o segundo. Portanto, desejando o réu recorrer de uma sentença condenatória de primeiro grau, basta apresentar o seu inconformismo no prazo legal e o juiz determinará a subida do feito para reavaliação. Entretanto, caso o tribunal de segundo grau negue provimento ao recurso, somente poderia-se interpor recurso especial, quando dirigido ao STJ, ou extraordinário, quando endereçado ao STF. Nessas situações excepcionais, serão analisados requisitos específicos constitucionalmente apontados, conforme os doutores já estudaram lá em Direito Constitucional, nos artigos 105, inciso 3º, artigo 102, inciso 3º também. Artigo 637. O recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, e uma vez arrazoado pelo recorrido, os autos do translado, os originais baixarão a primeira instância para a execução da sentença. Então, não se tem como aqui garantir efeito suspensivo ao recurso extraordinário, né? Assim, também por uma decisão teratológica, poderia-se, em tese, impetrar mandado de segurança, a fim de se garantir o efeito suspensivo, desde que demonstre-se direito líquido e certo, o que não é fácil nesta hipótese. O efeito meramente devolutivo é a regra para todo recurso, lembrando que o efeito suspensivo é a exceção para alguns. E aqui nós temos, né, um magistral julgado de HC, ainda pelo, né, reverendíssimo aqui, relator, ministro Eros Grau. Quem não conhece, quem não conheceu o ministro Eros Grau, pesquise a trajetória desse ministro, desse brilhante ministro do STF. E vem dizer que os recursos especial e extraordinário não possuem efeito suspensivo, razão pela qual, decidida a questão no Tribunal Estadual ou Regional,
impondo-se a prisão ao acusado, deveria recolher-se para continuar recorrendo. Lembrando, né, que a situação não se aplica mais. Essa posição alterou-se em face da decisão do plenário do STF, avaliando somente ser possível expedir mandado de prisão quando esgotados todos os recursos oferecidos pelo acusado, pessoal. Não se executa mais a pena logo após o julgamento em segunda instância. Eu tive aí o privilégio, a honra de participar lá no plenário do STF. Participar não, mas de acompanhar, né? Lá no plenário do STF, a primeira sessão de julgamento da execução da pena em segunda instância, né? Nós estávamos lá e eu acompanhei a primeira sessão de julgamento lá direto no STF. Um fato histórico aí para minha vida. Artigo 638. O recurso extraordinário e o recurso especial serão processados e julgados no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça na forma estabelecida por leis especiais, pela Lei Processual Civil e pelos respectivos regimentos internos. Então vejam aqui, né, a necessidade da citação do artigo 1029 do CPC, já que o artigo 638 vem dizer para nós que o recurso extraordinário, o recurso especial são processados e julgados pelo STF, STJ, na forma estabelecida em leis próprias, pelo próprio processo civil, conforme nós já vimos, e também pelos respectivos regimentos internos dos tribunais. Pessoal, com isso, nós aqui encerramos os nossos slides, encerramos aqui a nossa apresentação e estou à disposição de vocês para dúvidas a respeito aqui do nosso conteúdo. Deixa eu ver aqui o nosso chat, parece que tem uma mensagem. Não tem uma mensagem sobre a matéria. Mas vamos lá, pessoal, estou aqui à disposição de vocês. Roberto, muito obrigado. Uma boa noite para você também. Uma boa noite aos demais colegas, né? Havendo dúvidas, havendo perguntas, pessoal, façam aí diretamente pelo WhatsApp, podem fazer pelo Moodle. Eu estou sempre aqui à disposição de vocês e respondo as perguntas quando forem feitas. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.